E lá vamos para mais um ali. Tá assustado, meu? Você tá assustado? Assustou, velho. Assustou. Você tomou muito café, viu? Você tomou muito café. Tô meio sonolento hoje. Tá meio sonolento? Não adiantou? 3 litros de café que você tomou agora, mano? Não, tem que tomar mais 2. Tá vendo, Cissa? Tô vendo. Ele tá meio dormindo, né? Bora ver. Mas isso aí eu acho que é... Eu acho a enrolação que dele, que ele faz de conta que é que tá encenação. dormindo, aí tá aqui mole, daqui a pouco ele vai começar que se segura, a apertar o juiz do candidato. Você, Vamos lá, estamos candidato, preparados aqui. Você já tá profetizando aí, é? o Convidado, falei candidato, coisa aí. Entendi candidato. Será que eu falei você candidato? tá demais, mas de repente, né? Vai que... Aí ele tá dormindo Vamos mesmo. saber, Vai daquele que... medo, né? Até porque é um jovem de direita. De direita mesmo. Isso aí não sabe nem rabiscar com a esquerda. Isso eu quero saber mesmo. Vamos lá. Presidente do Bahia Direita, né? Grande Alexandre Moreira. Meu amigo. Satisfação seja muito total bem-vindo. estar hoje aqui. Agradecer o espaço aqui do Liga da Política para a gente estar expondo aqui nossas opiniões e mostrando aqui que nossa Salvador e a Bahia tem direita, né? Mas tá vendo, ali? Você disse que não tinha. Você melhore. Vamos lá. Vamos mudar a opinião de Ari Mesquita. Vamos mudar a opinião dele. Mas o negócio aqui é simples. Aqui a gente só fala de política. Tranquilo. E fala de tudo. Política é tudo. Um pouquinho de cada Aí, vez. um pouquinho de cada coisa. Vamos falar de política de direita hoje. Vamos lá. Antes de começar qualquer coisa, qualquer assunto, a gente tocar nos papos mais delicados. Tome cuidado só com o meu amigo, porque de vez em quando ele... Umas perguntinhas mais. Bem, Cuidado com alguém. ele é bem malicioso, ele é bem malicioso. A gente não fala o nome. Mas a gente quer saber da sua história. Quer Sim. entender por que um jovem quer se dedicar tanto à política, se dedica Sim. tanto à política como você. Como é que surgiu a política pra você? Vamos entender um pouquinho da sua história, meu amigo. Conte-nos. Rapaz, Paulo, eu vivi uma grande parte da minha infância no interior da Bahia, em Ubaíra, né? Onde você sabe que no interior a política ferve, né? Quem já morou no interior sabe aí que quando você tá no interior, você acaba indo de manada ali na política, né? Aquelas carreatas na rua, né? Lá também era um lado contra o outro. Aquele negócio Maria, aquele bavi, né? Azul contra o vermelho. Azul contra o vermelho. É. Aí na época eu acho que era o 25. Lá o pessoal não sabe, a maioria do povo não sabe nem o nome dos partidos. Assim, vai pelo número. 25 contra, porque na verdade contra 13. você já fala o número do partido para poder já ajudar na hora de fazer a colinha da urna. Exato. E aí, com essa vivência aí no interior, desde pequeno eu sempre gostei de acompanhar a política. E quando eu fiz 13, 14 anos ali, eu resolvi me inteirar do que de fato rondava ali o cenário. E comecei a acompanhar o presidente Bolsonaro, comecei a acompanhar o Olavo de Carvalho e vi que era aquilo ali que eu me identificava, desde pequeno mesmo assim. E tive muitos embates no colégio, né? Porque naquela época falar de Bolsonaro, falar de Olavo de Carvalho, falar de direita era um palavrão. Era uma escola na Bahia? Exato. Eu ainda vou dizer o nome aqui. Eu estudei no colégio Oficina, né? Onde você tem uma grande quantidade de pessoas que têm um pensamento, um viés mais de esquerda, né? E naquele momento ali eu era praticamente uma andorinha só ali, remando contra o restante de toda a maré que tinha ali, que sempre defendia os ideais de esquerda. Mas a gente foi levando e cada vez mais trazendo pessoas para o nosso lado. E hoje, apesar do que aconteceu agora em 2018, com a derrota do presidente Bolsonaro, em 2022, com a derrota do presidente Bolsonaro, a gente vê que muitas pessoas despertaram para a política e que hoje se identificam e se colocam como direita, conservadores, e isso é muito importante, né? A gente tem que, apesar de todas as adversidades que a gente vê hoje, né, que a gente está passando, as perseguições, né, que a gente está vivenciando na atualidade, o que a gente deve olhar para o passado e ver quem éramos no passado e que hoje quem somos. Né? No passado, falar de direita, falar de ser conservador era um palavrão. Hoje, graças a Deus, muitas pessoas já estão colocando a cara, dizendo que são conservadores, dizendo que são de direita, para poder, de fato, ter essa representação na sociedade. Né? Eu vi uma pesquisa, hoje, inclusive, que um quinto da população brasileira se declara de direita. Sim. São 22% da população, mais preciso. Sim. E 11% só se declaram de esquerda. Como é que você acha? Como é que você entende isso? O que é isso pra você? Tipo assim, por que as pessoas de direita batem mais no peito pra dizer eu sou de direita e quem é de esquerda, mas não diz tanto que é de esquerda, não se afirma como esquerda?
Na verdade é porque a sociedade brasileira, ela é uma sociedade majoritariamente cristã, majoritariamente conservadora, que defende valores sólidos, né? Os valores da família, os valores Deus, né? A gente vê que hoje mais de 80% da população brasileira hoje se identifica entre católicos, evangélicos ou espíritas, né? Cristãos. Então eu vejo muito por esse lado também. A gente tem uma sociedade no Brasil que é bem definida, né? Nessa questão de valores mesmo. E quando se fala de valores, conservar valores, se fala de conservadorismo. Agora, é incomum, né, uma pessoa tão jovem se identificar com a política. Você falou que começou muito jovem na política e já se identificando com os ideais do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria saber de você quais foram os aspectos, os pontos que fizeram você se identificar com o Bolsonaro. Eu acredito que o mesmo sentimento que tomou conta da grande maioria dos brasileiros, né? Que é a indignação com o que a gente vivia antigamente. Que era um faz de conta, né? O PSDB vindo ali como uma falsa oposição ao PT em todas as eleições e fazendo aquele teatro, né? Na verdade, no final das contas, eu estava vendo até uma matéria, um vídeo no YouTube esses dias, falando da eleição de 2014. Se você pegasse os planos de governo de Dilma e de Aécio e fizesse uma comparação profunda assim dos planos de governo, você via que os planos de governo iam levar para o mesmo lugar. Iam levar para o mesmo lugar. Pautas, então era um jogo de faz de conta mesmo, as pautas, né? Sim. Eram muito semelhantes no plano de governo. E a gente se indignou com todo esse cenário, né, de corrupção, de desmandos no Brasil, inversão de valores. E isso me fez aí seguir por essa linha aí, junto com o presidente Bolsonaro. Acompanho o presidente desde o ano de 2013, né? Como eu mencionei aqui. E desde lá, quando eu conheci o presidente, tem até prints nas redes sociais aí dizendo que o presidente iria ser presidente um dia, desde lá de 2013. E era fizemos história aí, graças a Deus conseguimos vencer. E apesar, como eu disse, da derrota agora em 2022, a gente conseguiu criar uma consciência nas mentes de muitas pessoas, né? Isso aí, para mim, já fica aí como um dos principais, ou se não o principal legado do presidente Bolsonaro aí pro Brasil. Você fez um resumo muito rápido de sua vida. Sim. Você já estava em Bahia, já estava aqui em oficina, na Pituba. Vamos lá. Me conte como foi essa entrada, assim. Que esse bichinho te mordeu, para que você entrasse realmente para a política, para que entrasse para esses movimentos sociais de direita. Eu comecei no Democratas, no Partido Democratas, onde eu conheci inclusive Diego Castro. A gente está falando em que ano? A gente está falando ali em 2014 para 2015. Certo. Naquela época do impeachment de Dilma ali, que começou aquelas mobilizações para o impeachment de Dilma. E aí eu me identifiquei com o Democratas, que era o partido mais à direita que nós tínhamos naquele momento ali, na minha avaliação, onde eu conheci inclusive o Diego Castro. Hoje a gente trabalha junto, sou o chefe de gabinete hoje do deputado Diego. E ali a gente construiu uma relação de amizade, né, que até hoje dura aí praticamente aí 10 anos aí de amizade. E com certeza vai durar para sempre aí. Nesse momento, Ari, a gente seguiu nessa caminhada. Em 2017 fundamos o Bahia Direita, né? Houve o impeachment de Dilma ali. A gente sempre se envolveu. Em 2017 fundamos o Bahia Direita. Em 2018 fizemos a campanha do presidente Bolsonaro aqui. Infelizmente elegemos pessoas que não corresponderam, né, com os ideais e com as bandeiras, né? Não continuaram defendendo as pautas que a gente naquele momento levantou, mas que essas pessoas... Já enquanto Bahia Direita... Já enquanto Bahia Direita, já... Vocês apoiaram quem? A gente apoiou Daiane Pimentel para deputada federal em 2018, e infelizmente, né, ela traiu a confiança da grande maioria do eleitorado. A decepção foi grande, né? Eu vejo uma decepção muito grande do pessoal da direita. E a gente vê o resultado nas urnas disso aí, né? E não só aqui na Bahia, mas se você pegar em outros estados também, todas as pessoas que apoiaram o presidente Bolsonaro e depois viraram as costas, perderam as eleições. Você acha que ela errou aonde, Daiane Pimentel? Qual foi o momento assim que vocês falaram assim, não, peraí, não tem mais como apoiar essa, não tem mais como estar do lado dessa mulher? Rapaz, só pagar as fotos que eu tenho com ela. Eu acho que aqui. Aquele áudio que saiu na época do Daniel Silveira, do Abraço da gravação Imaginário. do Abraço Imaginário, aquela ali foi pesado. Foi pesado. Daquele dia em diante, vocês não querem nem atender essa mulher. Antes a gente já tinha... Já estava identificando. Já estava dando sinais. Já estava dando sinais. E a partir daquele áudio ali, a gente viu que realmente traiu totalmente a confiança dos 137 mil baianos que depositaram o voto.
nela, né? Dureza. Me diga uma coisa, você fala tanto de conservadorismo, de conservador. O que é ser conservador? Todo conservador é de direita? E toda pessoa de direita é conservadora? Quando você fala conservador, o conservador é conservar, e na minha avaliação, é conservar valores, princípios, base, né? Aquilo que a sua família te passou desde criança como o correto, né? O respeito à família, o respeito aos pais, o respeito à sua mãe, o respeito, né, aos mais velhos. Desde pequeno ali você vai tendo, né, esses ensinamentos que são da base, né? E também os princípios que fundaram a nossa civilização ocidental, o direito romano, a filosofia grega e a moral cristã, né? Que nós julgamos os 3 pilares aí da civilização ocidental. E no Brasil, quem configura essa figura, né, de conservador no país? Hoje no Brasil, se a gente for pegar uma liderança política consolidada, o presidente Bolsonaro fez um trabalho que Você considera ele conservador? Considero sim. As opiniões, as defesas, com certeza. Mas para ser conservador não tem que ser de família, não tem que ser cristão, não tem que ser tudo isso. Com certeza. Como é que o homem que está no 4º casamento, que não frequenta a igreja que de fato não segue as linhas conservadoras, o presidente Bolsonaro a liderança conservadora? O presidente Bolsonaro é católico, agora ele teve um ministério que foi assumir a presidência da República. Como é que ele vai viver dentro de uma igreja sendo presidente da República? E no 4º casamento, aí é da família, né? Isso acontece, né? Acontece nas melhores famílias também, né? A separação. Como você falou, hoje na nossa sociedade... Você falou, né, mais cedo. Não é o que a gente deseja, espera e quer, mas hoje a gente vê que é uma realidade no Brasil. Como você falou mais cedo, existem muitas pessoas de direita. Todas as pessoas de direita são conservadoras? Todas. Não, existe a direita liberal, né? Sim. Pessoas que têm um pensamento mais liberal, tanto na economia, né, quanto nos costumes. Só que aí o perigo é flertar com a esquerda, né? É o que eu avalio, né? Você, Alexandre, tem pessoas que são de direita, de esquerda, umas que se dizem de centro, que transitam em ambos os lados. Você se considera uma pessoa extremista? E você acha que o extremismo, tanto de um lado da direita quanto da esquerda, atrapalha as pautas que são importantes para o povo? Eu acho que não existe extrema-direita. É uma grande falácia que foi criada, né? O que existe é uma extrema-esquerda hoje no Brasil. Isso aí, você não enxerga a extrema-direita? Eu não enxergo a extrema-direita no Brasil. Também. Nem me considero extrema-direita. Porque eu enxergo uma extrema-esquerda no Brasil hoje. Que vai pra rua para dizer que menino não é menina, que menina não é menina. Que vai pra rua mulher nua, né, fazendo esse movimento feminista, que para mim isso aí é uma baboseira, isso aí não existe, né? Enquanto na direita você não tem nada extremo. Qual que é que você tem de extremo na direita? Nada. Né? Perfeito. Então, para mim é mais ou menos nessa linha aí que... Qual é o trabalho do Bahia Direita hoje? Vocês fazem alguma coisa para combater exatamente esses discursos, essas formas da esquerda de trabalhar, de tentar doutrinar? Hoje o Bahia Direita ele está em mais ou menos 350 municípios aqui do estado da Bahia. E o nosso objetivo é formar lideranças em cada uma dessas cidades para a gente estar disputando as eleições, colocando pessoas com o mesmo pensamento alinhadas nessas cidades dos interiores da Bahia, para que a gente possa aos poucos ir mudando esse cenário, né? E mudando a mentalidade das pessoas, assim como o presidente Bolsonaro fez o trabalho a nível Brasil, a gente acredita também que uma célula em cada município, a pessoa ali que está perto da população, que está perto do povo, que sabe a realidade do dia a dia de cada um, pode fazer também esse trabalho, né, tendo uma proximidade maior e tendo uma conexão até maior com essa pessoa que está ali no dia a dia, que ela está vendo ali o problema, né? Então essa é a nossa principal visão hoje. A gente acredita que para a gente mudar o estado da Bahia, a gente precisa começar também pelos municípios, na ponta, porque é assim que a gente enxerga que a gente vai conseguir um dia transformar a nossa Bahia de fato conservadora. Pela matemática simples, Bolsonaro teve média 25% dos votos, ele vai ter 2 vereadores em cada Câmara de Vereadores, né? Se a matemática fosse assim, exatamente. Mas a gente sabe que a eleição se houvesse união, né? Se houvesse união e se a matemática, porque a matemática é diferente. Você pega, por exemplo, a eleição de deputados. Sim. Nem todos os deputados abarcaram todos os votos do presidente, né?
tem aí um eleitorado que... O que eu tiro aí é uma votação, hoje na Bahia, eu tiro muito pela votação do João Roma. Sim. Foram 700 mil votos. Eu creio que esses 700 mil votos, da sua grande maioria ali, foram aquele voto mais raiz, sim, que é o cara que votou completo. Sim. Governo, Senado, deputado, presidente. Entendi. Agora, em 2018, houve aquele movimento com o PSL que elegeu o presidente Bolsonaro. Sim. Em 2022, né, houve a fusão do PSL com a União Brasil, ou com o DEM, que formou a União Brasil. E aí, os, né, que seguiram com o presidente foram para o PL. O PL com o mandato, né, de presidente, você tinha muitos deputados e tinha uma pujança. Passadas as eleições, o PL perde a presidência da República com o presidente e, consequentemente, perde a força, né? Você vê, eu sinto aqui na Bahia que há uma fragilidade dentro do partido. Eu quero saber de você como é que está o partido no momento, né? Vide as eleições municipais ano que vem, para fazer essa recomposição, porque é difícil depois de levar um golpe, de perder uma presidente da República. Você está no PL hoje? Hoje eu estou no PL. Participo das reuniões da Executiva Estadual. O partido está sendo bem organizado nos municípios, né? Estão tendo reuniões para organizar as principais cidades do estado, as maiores cidades do estado. Não vão sair todas. Não vão. A ideia é que saiam todas as cidades, né? Mas a gente sabe que é difícil montar 417 diretórios em um período de menos de 2 anos aí, né? Nós não fazemos os maiores para os menores, né? Tá primeiro fazendo os maiores, né? Em consonância com a base de parlamentares que foram eleitos e com as lideranças também que tem no partido, até porque as lideranças que não foram eleitas, mas que tiveram voto, devem ter voz também dentro do partido. Isso é natural, e o presidente João Roma vem tendo uma boa condição, sim, do partido. É o que a gente está visualizando e vivenciando internamente. Independente disso, o Bahia Direita vai tá formando essas pessoas, vai sair com candidatos. Vamos sair com candidatos independentes de PL. Todas as cidades que vocês têm um núcleo do Bahia Direita, vocês vão sair com candidatos. Na grande maioria das cidades, onde a gente vê musculatura e condição de lançar candidatura, mais de 350 cidades hoje catalogadas. Onde a gente vê musculatura e vemos oportunidade, vamos lançar um candidato para estar representando. Mesmo que não ganhe a eleição, mas pelo menos que represente a voz da direita dentro da cidade para mostrar, né, que a direita tem voz naquele município. Eu acho isso aí importantíssimo. Mesmo que não vá vencer, mas que pelo menos represente ali a direita. Quais são as cidades ou regiões hoje da Bahia que vocês conseguem concentrar o maior número de pessoas da direita? Rapaz, eu acho que é mais fácil no extremo sul da Bahia, na região oeste, aqui na capital também, a capital Salvador aqui. Tem bastante gente? Aqui, tem gente também, bastante. Né? Agora, proporcionalmente, eu acho que lá no extremo sul, a gente viu um crescimento muito grande do presidente aí nas cidades. Você falou, Alexandre, que o Bahia Direita ele foi criado em 2017. Isso. Não é isso? De lá para cá, eu não sei se vocês têm isso quantitativamente, mas você consegue observar um crescimento das pessoas que aderem ao movimento da direita, ou as pessoas estão falando mais que são da direita, ou continua a mesma coisa? Como é que você enxerga isso? Eu vi que houve um desânimo generalizado após a derrota do presidente Bolsonaro em 2022, né? As pessoas pararam de interagir, mas depois logo voltou, né? Sim. Não foi algo que perdurou por muito tempo, não. Já está tudo aquecido de novo. Os grupos de zap, o pessoal já está naquela mesma euforia toda ali. E o que eu vejo é que hoje a gente tem uma facilidade de construir liderança, porque muitas pessoas começaram a se posicionar, né, depois do presidente Bolsonaro. Então, muitas pessoas que não se posicionavam em seus municípios, que tinham medo, porque o prefeito ia perseguir, porque minha família é ligada a não sei o que não pode bater, não sei o quê. Aquelas histórias, né, que a gente sabe que existe no interior. Existe. Mas eu vejo muitas pessoas querendo se posicionar. E essas pessoas que estão se achegando e vindo e querendo fazer parte e saírem candidatos aí, com certeza, para representar, né, esse viés aí político. E a pessoa que quiser fazer parte da Bahia Direita, como é que faz? Existe uma rede social? No Bahia Direita, a gente usa a plataforma do Instagram, a gente tem o direct lá. Normalmente a gente atende pelo direct as pessoas, elas chamam lá no direct, a gente cadastra pelo WhatsApp e tem toda lá uma ficha para
fazer essa inscrição. É arroba Bahia Direita. Vende o Bahia Direita, rapaz. Fala lá, pessoal. Ó, vamos lá, pessoal. Siga aí o Bahia Direita nas redes sociais, arroba Bahia Direita. Chama lá no direct e vamos organizar aí o Bahia Direita no seu município também, viu? Se ainda não chegou, vai chegar. Eu não gosto de polemizar, então eu quero saber de você. Sim. O que você tá achando do governo Jerônimo Rodrigues? Um desastre total em todas as áreas, né? É uma piada, dá até vontade de dar risada falando aqui. É aquele famoso ditado, é rir para não chorar, né? A gente vê a segurança pública caótica, é um golpe duro agora nos servidores públicos, uma categoria que ajudou massivamente o PT a se eleger no estado da Bahia, aos professores, com a questão dos precatórios agora na Assembleia também. Então você vê um governo totalmente perdido, um governo sem direção, sem comando, com um governador que, após a eleição, passou um mês praticamente na China, ao invés de governar o seu próprio estado aqui, que está precisando de governo, né? Precisando de alguém que chegue para resolver os problemas, porque a nossa população já não aguenta mais. O que a gente vê hoje aí nos noticiários é só morte, violência, e a população, né, principalmente aquelas pessoas que votaram, querem uma resposta, né? Isso eu ia te perguntar. Sobre a segurança pública, você citou aí, mas mais especificamente falando, quais aspectos você acha que a Bahia precisa de mais atenção? Se é que existe uma pauta mais importante que a outra, mas na sua visão? Eu acho que falta segurança jurídica para os policiais, militares, falta equipamento, falta valorização. Hoje um policial militar que vai trabalhar no carnaval ganha R$20 um soldado de polícia a hora trabalhada, né? Então você vê a total desvalorização do policial militar do estado da Bahia, que já tem uma condição precária de trabalho. O equipamento do policial é muito pior do que o equipamento do bandido, do marginal que está lá. Então são vários fatores que fazem com que a segurança pública esteja nessa posição que está. Tem um dado muito interessante que inclusive o deputado Diego usa bastante, que de 2007, né, antes do PT assumir o poder, a Bahia era um dos 7 estados mais seguros do Brasil. E que hoje, de 2007 para cá, a Bahia se tornou o estado mais violento do país. Então você já vê... De sétimo para último. De sétimo para último lugar. Agora você acha que... Para primeiro, na verdade, né? Primeiro da lista... De baixo. Da lista ruim. Você acha que essas câmeras, né, que serão acopladas ao fardamento, vai ajudar ou vai prejudicar mais ainda o trabalho? Prejudicar. O policial já não tem respaldo para trabalhar. Com a câmera ainda 24 horas vigiando a vida do policial, aí é que ele não vai ter respaldo nenhum mesmo para trabalhar. Tudo hoje, essa questão de audiência de custódia hoje, né, virou bandalheira, né? Então eu acredito que isso aí só vai piorar cada vez mais o serviço da Polícia Militar do Estado da Bahia. Mas disse que o governador deu viatura aí pra polícia. Para maquiar, 100 viaturas agora aí apresentou. Mas bonitinha não as viaturas. Resolve, não? Resolve. Como é que ele vai ter a viatura e não vai ter uma arma para combater? Arma remendada, a gente recebe vídeos lá de armas remendadas. Como assim? Remendada com durex, com fita adesiva. O negócio essa é a segurança da Bahia. Essa é a segurança da Bahia. Saiu até aquele vídeo, Geraldinho, sabe? Vamos falar um pouco de segurança pública em Salvador, né? A gente está vivendo realmente dias nunca já vistos aqui na Bahia, né? Você vê as milícias do Rio de Janeiro invadindo realmente a Bahia, principalmente Salvador. Hoje pela manhã saiu a notícia de milicianos ali na região do Cosme de Farias que matou um empresário porque não quis pagar um valor de R$7 mil que eles estavam cobrando por mês. E aí você vê no mês passado o governo do estado anunciar que colocou segurança privada ao valor de 100 mil por mês ali no Pelourinho. Isso atesta a ineficiência do estado no que tange à segurança pública. Como é que você tem visto essa situação, principalmente em Salvador, que é uma região que você futuramente vai atuar bastante e já atua, e ver essa ineficiência do Estado, né? Corroborando com isso, vídeo que está contratando a segurança particular, né? Para tratar da segurança da população. A total, eu digo sempre o seguinte, nós temos bons profissionais na Polícia Militar do Estado da Bahia. Nós não precisamos, não vejo essa ideia de intervenção federal como uma ideia legal.
eu vejo que é necessário valorizar o material humano que a gente tem hoje na Polícia Militar do Estado da Bahia. Mas que hoje, infelizmente, é desvalorizado. E aí, o governo, para dar mais um tapa na cara dos policiais, ao invés de você trazer quem já está na sua casa para adjunto, você contratar uma segurança privada, é o atestado de que você não quer valorizar aqueles que estão dentro de casa e precisa contratar segurança privada para tomar conta de uma região como Pelourinho. E é estranho você contratar uma segurança privada e você não aceitar uma intervenção federal das Forças Nacionais. Pois é, com certeza. Com certeza. Destoa, né? Não, destoa, com certeza. Como eu coloquei, eu não vejo essa ideia da intervenção federal hoje. Não vejo necessidade da intervenção federal. A polícia pode resolver. A polícia pode resolver. Basta que dê condições da polícia resolver. Compreendido. E você atribui a que essa falta de efetividade da polícia no que tange as diligências de estar resolvendo essa situação do tráfico em si? Ari, o discurso. A gente vê durante o governo Bolsonaro, o que a gente viu muito durante o governo Bolsonaro foram apreensões de drogas. E o discurso mudando. O discurso do presidente Bolsonaro era do quê? Que vagabundo aqui não se cria no Brasil e tal. E a gente teve uma diminuição brusca nos índices de criminalidade devido à mudança de discurso que precisa. Aqui na Bahia, na minha visão, é mudança de discurso. O governador, ao invés de estar tentando fazer o jogo de empurra, tudo ele culpa Bolsonaro, né? Até agora no negócio do FPM, aí ele está culpando o Bolsonaro, dizendo que o problema é por causa de Bolsonaro, sendo que Bolsonaro repassou bilhões para os municípios, né? Na pandemia e também defendeu o aumento da verba do FPM na época que era presidente da República. Então, você vê um jogo de empurra. Tudo que dá errado aqui no estado da Bahia, ele nunca assume a responsabilidade para si e sempre tenta jogar a responsabilidade para quem antes estava no governo. Agora, falando ainda em segurança pública, que é impossível não falar, né? Visto a crescente aí nos números. Você sugeriu, Alexandre, portas giratórias e detector de metal nas escolas, que essa violência desencadeia também nas escolas, a gente vem acompanhando nos últimos anos. Fala um pouco desse projeto aí, que é bem bacana. A gente esteve na Prefeitura de Salvador, naquele cenário, né, que estava tendo muitos ataques nas escolas aqui do município de Salvador e propomos, né, essa medida que foi implementada, inclusive, lá em Florianópolis, pelo prefeito de Florianópolis, e deu muito certo. Né? É uma medida para conter essa onda, principalmente que a gente viu alguns dias atrás, alguns meses atrás, que estavam tendo atentados, verdadeiros atentados nas escolas, com jovens mesmo, sendo influenciados aí por determinados marginais, né, que eu classifico dessa forma, porque quem incentiva aquele tipo de atentado ali, na minha opinião, é marginal, e independente da idade, tem que ir pro pau. Se for jovem, 16, 17, tem que ir pro pau, pra cadeia, responder. Né? Aquilo ali, o que a gente viu no Brasil, é uma verdadeira bandalheira. Inclusive, a gente esteve fiscalizando numa determinada data que estava programado, né? Estavam programados ataques, né, em diversas escolas do Brasil. A gente teve nas escolas e a gente viu as diretoras falando, nenhum aluno naquele dia ali na escola. Então é uma coisa totalmente ridícula, né? Os alunos deixando de ir para a escola pela iminência de um ataque de uma meia dúzia de bandidos, né, que naquele momento ali tentou influenciar essas crianças a cometer esses atos lamentáveis. Mas a gente fez essa proposição, estamos cobrando a Prefeitura de Salvador, estamos cobrando a Prefeitura de Salvador. Na semana passada eu fiz uma ligação para um dos assessores do prefeito Bruno Reis para saber como é que estava o andamento e está no estudo de viabilidade essa proposição. A gente recebeu aqui semana passada soldado Nailson, que é vereador lá de São Sebastião. Sebastião do Passeio. Me desculpe, depois da Covid, algumas coisas somem da minha cabeça. É muito café. E aí, eu tava comentando com ele que Madre de Deus, há 4 anos atrás, antes desse prefeito, ele tinha um programa de esporte, cultura e lazer, em que reduziu os homicídios a zero na cidade durante 2 anos.
Então, eu acho que medidas que requer, né, um apoio sociocultural, esportivo para essas crianças que estão na escola, eu acho que ela tem muito mais eficácia do que uma fiscalização brusca dessa de detectores. E acho também que deve haver campanhas dentro das escolas, principalmente para poder dar apoio aos funcionários e professores que sofrem ameaças todos os dias, não só os alunos, né? Então, é até uma ideia, talvez, para vocês que estão militando, né, nessa causa, para que pensem mais em situações de investimentos nessa área do que em segurança pública. Lógico que a gente tem que ter investimentos em segurança pública, mas investimentos para fazer a segurança pública da população. E investir para que essas crianças que estão sendo aliciadas, né, desde de crianças na porta de escolas, em bairro, né? Pela internet, tudo, tenham o interesse, né, de sair desses celulares, desses computadores e vá para poder jogar um futebol, jogar um boxe, um esporte, fazer uma dança, né? Alguma coisa. Eu acho que o que está faltando é de políticas públicas voltadas justamente para esses setores, porque tudo se acabou, eu lembro que em 2007, 2008, aí o governador Jacques Wagner implantou o Pacto pela Vida, né, que foi um programa de sucesso aqui na Bahia, que conseguiu reduzir os números, os indicadores de violência pública aqui na Bahia. Só que eu não entendo por que não leva para frente, né, programas tão importantes como esse, porque era um programa que todas as secretarias eram convergentes e conversavam e viam, eram reuniões semanais para avaliar onde que estava tendo mais índice de CVLI, onde estava tendo mais índice de CVLP, entendeu? Então, assim, eu acho que ações de segurança pública são importantes para poder conter a violência, mas acho que que políticas públicas devem ser implantadas nos municípios a fim de reduzir esses números, esses índices, porque essas crianças têm como se recuperar. Quem não tem como se recuperar são os que já passaram de 18 anos e que tem que responder criminalmente, civilmente por isso. Não, concordo, Ari, com o que você colocou. Eu acho que deve haver um equilíbrio das políticas públicas, né? Tanto na parte repressiva quanto na parte educativa, desde a base, né? Sim. Então, o comentário perfeito aí. Eu acho que um trabalho também muito importante é o trabalho de evangelismo nas comunidades. Eu acho que isso também leva muitas crianças que estavam no mau caminho para, dentro das igrejas, dentro da palavra de Deus, tá sendo auxiliado ali por um pastor, né, que também é um grande amparo, né, porque a maior necessidade do ser humano é a necessidade espiritual. Sim. Né? A gente julga dessa forma e eu acho que um trabalho, né, igreja com a comunidade, esporte, né, indo por essa linha da educação também é fundamental para a gente superar aí essa fase a longo prazo. Né? Você falou sobre a responsabilização desses atentados. A maioria deles foi feito por crianças, pré-adolescentes, adolescentes. Aí você falou sobre essa responsabilização independente da idade. Eu queria saber se você é a favor da redução da maioridade penal e por quê? Sim ou não e por quê? Vamos lá. Vamos partir do pressuposto como pensa a esquerda. A esquerda acha que uma criança de 16 aanos, 15 anos já pode mudar de sexo. Porque uma criança de 16 anos... Não, menino, responda o que é na redução de 16 anos não pode ir para o que é que tem a ver? Mudança de sexo com maioridade penal. Mas se ela já pode responder por aquilo que ela quer, né? Quer, no caso, né? Sim. Que é imposto, na verdade, por esses militantes da esquerda, então ela pode também responder pelos seus atos. Então você é a favor da você enxerga uma mudança penal de gênero, por exemplo, compatível a um crime, por exemplo, de assassinato? Não, assim, o que eu vejo é que a esquerda diz o seguinte, que a criança já sabe escolher ali o que ela quer, com 16 anos de idade, se pode mudar de sexo ou não. O adolescente. O adolescente, né? Com 16 anos de idade ali, o adolescente. Então também tem condição de discernir o que é certo e o que é errado. Na minha opinião, é isso.
Já pode votar, né? E votar. Já pode votar. Um voto errado mata muita gente. Pois é, também. Mas vamos... E você acha que idade seria ideal? Acho que 16 anos aí dá pra gente... Começar a responsabilização. Começar a responsabilização. Os pais ficarem mais de olho nos filhos, principalmente nas comunidades, onde o crime compita cada vez mais cedo. Vamos mudar um pouco do assunto, deixar de falar um pouquinho de violência, porque já tá chato. E eu queria saber de vocês o seguinte: na época, desde o Fora Dilma, vocês fazem uma movimentação, a direita faz uma movimentação muito grande, né? O gigante acordou, sim, toda aquela movimentação. E na Bahia todo mês você tinha uma manifestação. Que isso aconteceu corriqueiramente até o 7 de setembro do ano passado, sim, com o Bolsonaro, que foi aquele grande evento, aquela grande situação, mobilizou o Brasil todo e parou-se. Parou desde setembro, todo mundo parou de ir para a rua, parou dessa história. E nesse ano foi um grande fracasso, o 7 de setembro, teve o desfile cívico. O que você achou disso, desse 7 de setembro atual, agora? E por que vocês pararam de fazer essa manifestação? Por que pararam de ir para a Barra? Todo mês tinha uma manifestação. Todo mês tinha algum trio elétrico na Barra fazendo alguma coisa, gritando, sim, e pedindo por alguma coisa. Por que isso parou? Essa movimentação parou? Nesse 7 de setembro a gente viu, na verdade, o vexame, né, que o governo Lula teve com essas mobilizações. Todos os anos anteriores, principalmente quando o presidente Bolsonaro esteve no poder, era aquela grande festa. E esse ano foi o ano do Fique em Casa, né, para mostrar a nossa insatisfação, né, com este desgoverno que hoje ocupa a presidência da República, e foi o total fiasco que todo brasileiro pôde acompanhar, né? O Lula, inclusive, uma cena na época que surgiu aí, foi aquela cena do Lula lá num pé de jabuticaba, né? Foi o que ele teve de saída aí para tentar driblar. Sendo que ele plantou o pé de jabuticaba, que quem planta colhe. Desviada no foco dele ali, porque o negócio não foi muito bom pro lado dele, não. E nos anos anteriores a gente viu aquelas grandes festas no Farol da Barra, em outros estados do Brasil também, onde a gente pôde acompanhar o verde e amarelo tomando conta dos 4 cantos do país. E eu tenho certeza, né, que em breve a gente estará de volta às ruas para mostrar a nossa força e a nossa indignação também. Então a ideia é voltar, a ideia é voltar às ruas. Aos poucos manifestar, convidar as pessoas. As pessoas estão com medo, né, principalmente depois do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Né? Muitas pessoas estão com medo, né, de haver algum tipo de infiltrado ali no meio para causar tumulto e desviar o foco da manifestação, mas aos poucos a gente vai montar uma boa estratégia para estar de volta às ruas aí. Bom, em 2022, né, tiveram muitas lideranças fortes aqui da Bahia fazendo campanha para o presidente Bolsonaro. O resultado das urnas, ele decepcionou quem estava na militância? Vide que a Bahia foi um dos menores índices que ele teve no Brasil de votação. A gente sabe que o estado da Bahia é um estado que durante muitos anos, Ari, foi dominado pela mentalidade do PT. O PT governa a Bahia há 17 anos, caminha para 20. Né? Então você vê uma mentalidade, né, muito ainda naquela linha do assistencialismo, naquela política, né, que o PT soube fazer. A verdade é esta, temos que reconhecer. O PT soube administrar bem essa política e manter as pessoas numa situação de cabresto. E nessa eleição, mais uma vez, eu enxergo que essa política aqui no estado da Bahia prevaleceu e o PT conseguiu ter essa votação expressiva aqui no estado. Alguns conservadores, em conversa em off, afirmam que a interferência do clã Bolsonaro, né, dos filhos, aqui na Bahia, sobretudo, em algumas posições aqui, foi também um dos fatores que não ajudou, né? Porque a Bahia é sui generis no Brasil, né? Fazer política na Bahia é diferente de qualquer lugar do país. Sim. E aqui a arrumação política é diferente de Brasília, é diferente até aqui de Sergipe, de Minas Gerais, aqui do lado. Você acha que isso atrapalhou também, essa ingerência de não dar liberdade aos líderes da direita aqui a trabalhar da forma que deveria ser trabalhado na Bahia? Ari, eu não sei quem foi que comentou, mas assim, eu não vi uma interferência, falando de verdade, do fundo do coração aqui, eu não vi uma interferência assim do clã Bolsonaro na campanha da Bahia.
Nem no primeiro turno, nem no segundo turno. Não teve uma história O que eu- do o que eu- do o que Flávio eu acho- apoiar Neto e o Eduardo apoiar o Roma. No segundo turno, é isso que eu ia comentar. Não, até no primeiro mesmo. Eu creio que no segundo turno faltou um direcionamento maior. Né? O que fazer? Faltou uma reunião de reagrupamento ali depois daquele baque do primeiro turno. Faltou uma reunião para a gente determinar as estratégias. O que eu vi no segundo turno foi que cada um foi para um lado. Deixou correr solto, Cada um foi tipo assim. Quem montou a chapa da Bahia? Quem montou a chapa? A chapa da Bahia foi montada de uma forma muito natural. Né? A doutora Raíssa vinha tendo conversa com o presidente Bolsonaro. Então veio de cima para baixo, é isso que eu tô dizendo. Isso. Não foi montada daqui para lá. A doutora Raíssa tinha boas conversas com o presidente Bolsonaro. O João Roma era ministro do governo. Bolsonaro precisava de um palanque na Bahia. A Semineto declarou que não iria apoiar o presidente. Então, foi necessário montar uma chapa para defender o legado do presidente Bolsonaro no Estado. E tivemos, apesar de tudo, uma excelente votação. João Roma saindo com mais de 700 mil votos. Doutora Raíssa saindo com mais de 1 milhão de votos no Estado, totalmente esquerdista, que a dificuldade de você fazer política de direita aqui é enorme, né? Então eu vejo um saldo também positivo nessas eleições, se você for olhar por essa ótica aí, né? Vocês esperavam o apoio do ex-prefeito, ACM Neto, ou era algo que já era incerto? A gente tinha uma consciência de que ele não iria apoiar, né? Principalmente por conta daquela época em que houve um desgaste muito grande do bolsonarismo com a Semineto. Principalmente pela época da pandemia, né, onde a Semineto meio que se abraçou com o governo estadual para detonar o presidente. Né, e aquilo houve um desgaste muito grande naquele momento. E a gente tinha essa visão de que ele não iria cair de cabeça na campanha do presidente. Alexandre, vocês são muito ligados à doutora Raíssa, né? Sim. A candidata senadora, a doutora Raíssa, foi a grande madrinha, na verdade, do projeto Bahia Direita. E existe uma insatisfação dela, é notória, ela não esconde ninguém, com o PL. E talvez ela saia do partido, inclusive. Eu ouvi declarações, inclusive, que ela está querendo sair do partido. Se esse movimento acontecer, vocês acompanham? Como é que vai funcionar? Assim, Paulo, eu não conversei ainda com a doutora Raíssa sobre o assunto, né? Sobre essa questão da mudança de partido. Eu acompanhei que ela esteve numa reunião agora recentemente do Republicanos, mas ainda não tive oportunidade de conversar sobre o assunto ainda a fundo com a doutora Raíssa, né? Então, quando eu conversar com ela, vou dar a minha opinião e aconselhar que não saia do PL. Maravilha. Como é que foi a campanha? Como é que foi fazer a campanha aqui na Bahia na eleição passada? Me conte. Rapaz, vocês aí uma campanha difícil, fizeram a campanha para Diego Castro, não foi? Foi. A campanha de Diego foi uma campanha complicada. A gente sem uma grande máquina do lado, sem recurso. E tivemos que ir na cara e na coragem, né? A verdade é essa. Rodamos mais de 100 municípios, dentre a pré-campanha e a campanha. Fizemos um trabalho de rede social muito bom também. E isso, graças a Deus, trouxe a vitória, né? Naquela apuração ali, eu vi como é o nervosismo mesmo de uma apuração, né? Porque foram 600 votos de diferença para o Coronel França, que foi o que ficou atrás do Diego. O exame cardíaco, o coração tá em dia. E o coração? Quase isso que eu ia dizer. O pessoal tava comigo lá, eu quase infartei, rapaz. O coração tá em dia. E o coração tá preparado para próxima eleição? Tá como é que vai ser? Vocês vão fazer um bocado de candidato em várias cidades, mas em Salvador, como é que vai funcionar hoje? Em Salvador, hoje eu estou como pré-candidato do movimento em Salvador, hoje eu estou no PL, a gente está esperando a composição partidária, né, para a gente estudar como é que a gente vai se mover nesse xadrez aí partidário para as eleições em Salvador, né? E a gente quer fazer o maior número possível de vereadores no interior da Bahia e prefeitos também que estejam alinhados aí ao propósito. Pré-campanha só não pode pedir voto, até apoio pode. Só não pode pedir voto. Só não pode pedir o voto. Tá na rua? Tá correndo a rua? Tá visitando os bairros? Antes de vir para cá, estava no Cosme de Farias para acolher as demandas da população, para conversar com as pessoas, né? E ver de perto a realidade, né, as reformas que precisam ser feitas no bairro e para a gente tá entrando aí pesado com força total. Como é que tá o relacionamento de vocês com o prefeito Bruno Reis? Um relacionamento muito bom com o Bruno, né? Bruno tem sido um grande parceiro e eu acredito que nessa eleição agora a gente
o PL deva caminhar com o Bruno Reis. Maravilha. Você vê o que é eleição, né? Umas De coisas- eleição para eleição, né? Só tem um ano e pouquinho. Só tem um ano e Acabou ali. pouquinho de eleição para eleição. Mas Na, não numa eleição, Vocês- não apoiaram, na outra Em eleição já 2026 tá. vai ser Mas diferente. aí eu vejo o Então, seguinte, ó, eu vou- Como é eu- cíclica eu a vou lhe política. dizer o que é que acontece. Hoje, se a gente for analisar o cenário, a gente vai lançar um candidato em Salvador PL. Aí lança o João Roma, lança outro nome, a doutora Raíssa, o próprio Diego, o Capitão Aldo, ou algum outro quadro do partido que esteja bem colocado nas pesquisas. A gente sabe que para a gente ganhar uma eleição hoje em Salvador é muito complicado. Então é aquela questão, Bruno Reis é o candidato da direita, o candidato ideal dos conservadores da direita? Não. Isso aí é óbvio que não. Mas é um cara que a gente vai dar o apoio para o partido ganhar uma musculatura, ganhar espaço na Prefeitura de Salvador, crescer o grupo político e lá na frente a gente definir o melhor futuro para o partido em 2026, se é lançar um candidato ao governo ou se é também compor. Se a gente vê musculatura para sair ao governo em 2026, sai o governo em 2026, com chance de a gente levar uma eleição para o segundo turno. O PL já definiu alguns candidatos, pré-candidatos a prefeito em algumas cidades. Rapaz, já definiu. Não sei de nome assim, mas já definiu. Luiz Eduardo Magalhães já definiu. Isso aí. Feira de Santana, se eu não me engano, já definiu também. Tem algumas cidades. Eu acompanho de relance, assim, Sim, o interior. Que agora, como eu tô mais focado na capital, Você tá cuidando da sua, né? aí o interior. A gente fica Tá acompanhando, mas vê de relance, assim. Coisa é o que não me falta apro- para tomar conta, né, Alexandre? A capital. É um gabinete, a capital que A capital é é a eleição grande. mais Só isso apenas. difícil. É É a a eleição eleição. mais difícil. É mais Porque Eleição de tem- vereador. É a eleição mais difícil porque você tem uma Muito grande eleitor, quantidade isso. de candidatos e Muito. pouco voto para disputar. Isso né? aí. Então, cada esquina que você vê ali, meu primo já é candidato. E Não a sei mudança, quem, seu já é Mas Sim, candidato. agora mudou, A agora mudança diminuiu. tem- Mudou ali, mas Vai a indicação, diminuir. vamos botar aí 15 partidos com 44 candidatos cada um. Eu sou ruim de matemática, faz essa Eu conta não aí. sei se Conta todos, aí. eu não sei se todos vão. Eu não sei se todos vão conseguir encher a chapa. Não enche a chapa, mas chega perto. Se na outra eleição a gente teve 1.600 candidatos Sim. em Salvador, Sim. em 2020. Sim, mas Mas a projeção, a chapa Salvador de tem Bruno, a 1 chapa de Bruno milhão teve mais de e 900. 200 mil A projeção 1 milhão deles e é 200 mil. 300. pessoas É de pouco. eleitores, É isso. não é isso? Mas é pouco. 2 Salvador, milhões de habitantes. Ou é muito para candidato. 1.600 É muito candidato. Candidatos, é vamos muito supor, se for candidato. 1.600, Mas é é muito muito candidato. candidato. É muito candidato. É um Mas candidato a cada ideia- esquina. a ideia é Andando cortar- nessas comunidades aí. Mas tu a vê. ideia é cortar na metade e se bobear um terço. Isso aí é Porque bom, os né? partidos Porque não vão tira aguentar, não vão A, aguentar. a ideia é essa aí. Porque Não você vão acaba aguentar. perdendo muitos votos por conta disso. Às vezes uma pessoa sai candidato ali só para encher a legenda, né? Só para bater Divide, o né? coro eleitoral. Acaba Isso. dividindo o voto. Sim. E aí fica complicado, né? E tá preparado pra guerra, então. Vamos para cima, né? Não Bora. pode ter medo, não. Vamos para cima aí. E Alexandre, pré-candidata a vereador, quais são as plataformas que você pretende trabalhar para a cidade do Salvador? Eu creio que a direita precisa estar cada vez mais próxima do povo, né? Eu acho que é uma deficiência que eu vejo em muitas lideranças da direita hoje, é essa política apenas de rede social. Então, eu acho que a direita tem cada vez mais que estar próxima da população e esse vai ser o nosso principal objetivo no mandato, estar próximo da população, defendendo as nossas pautas, né, conservadoras, trazendo a nossa plataforma para dentro da Câmara de Salvador, defendendo pautas e projetos que venham nesse sentido. Eu vencendo as eleições, todas as pautas do Executivo que forem nessa linha, independente de quem for o prefeito, votaria a favor, e todas as pautas que forem contra esses valores, esses princípios, votarei contra da mesma forma. Do mesmo jeito que tá o gabinete do deputado Diego Castro hoje, Com né? certeza. Da mesma Da forma. mesma forma. O que vem... Vocês estão fazendo barulho lá. viu? o que vem de... Eu só, o que eu vem só de tô vendo, pautas do eu só lado- tô vendo o deputado falando que o Diego faz barulho. o doutor Diego faz barulho, eu só escuto isso. E aí, como é, Tá que é, fazendo- como é que é trabalhar com o Diego? É Me bom, conte aí, o vá. Diego No é um bastidor, cara- aproveitar que não Não, tem ninguém bastidor, ouvindo aí. vai. Quem vem dele tem que vir também, Rapaz, né? deputado é uma pessoa diferenciada, né? Eu costumo dizer que é uma pessoa, um ser humano diferenciado. É uma pessoa, é um ser humano mesmo, não é um político, né? Que a gente está acostumado a ver com aquela marca, com aquela pompa. Não, com uma pessoa simples, né? E hoje aquela equipe está aqui de prova aí, todo mundo aí para dar o testemunho aí.
e dizer que... Eles são doidos de dizer nada ao contrário. O deputado tá em Brasília, né? Tá em Brasília agora. Mas é tranquilo, né? Tá tranquilo. Dentro do tumulto ele é Ele só tranquilo. faz os tumultos lá. E bota você pra resolver assim, É difícil. É pra isso que você é o chefe de É os gabinete. tumultos pesados. Você viu o de agora do MST, né? O Ministério Público Federal foi Gleisi Hoffmann junto com mais 15 deputados do PT para cima aí da comissão da CPI do MST que estava lá em Prado. E o deputado foi no bolo aí, tá lá em Brasília resolvendo pepino. Mas Faz parte. isso faz parte, né? Faz parte. Ele vem fazendo um grande trabalho, né? Brincadeiras à parte, ele vem fazendo um grande trabalho. Eu creio que ele tem tudo para crescer e ser um dos grandes nomes, né, a despontar aqui no estado da Bahia. É um político jovem que tem habilidade, sabe se portar nos bastidores políticos, tem uma boa entrada nos bastidores, tem uma boa eloquência ali, como você vê no plenário, né, fazendo os discursos. Não perde ali, nenhuma oportunidade de ir não perde pra as cima. oportunidades de ir para cima e faz uma política com verdade, né, com sinceridade. E tem tudo aí para ser uma das grandes figuras políticas do estado da Bahia, na minha avaliação. E quais são as suas referências, Alexandre, na política? Você também fala muito bem, se posiciona muito bem. Estar na política, ser uma pessoa pública não é fácil. Quais são os seus exemplos, as pessoas que você se inspira na política? Como político, o presidente Bolsonaro é uma grande inspiração, né? O Nicolas Ferreira, que é um jovem também que vem despontando aí muito bem aí na direita do nosso país, no cenário. Sim. Nosso deputado Diego é uma grande inspiração. Deixa eu ver mais aqui. Tem muitos políticos hoje bons aí que foram eleitos aí com a nossa linha. A nossa doutora Raíssa, João Roma, são referenciais aí pra gente. Doutora Raíssa com essa habilidade de comunicação, essa habilidade dela de se comunicar com o povo. João Roma com o talento dele de bastidores políticos, né? São boas referências que a gente tem para a política e está com bons referenciais aí dentro do nosso partido, graças a Deus. Você, Alexandre, enxerga que o que mudou, né? O que acho que a cada ano da nossa vida a gente melhora e a gente, né, vai melhorando mesmo. Evoluindo. Evoluindo. Na política, antigamente, né, de 2018 a 2022, existia um discurso muito forte da direita, né, um discurso pelo discurso, era uma militância de rede social, e hoje em dia você está vivendo o outro lado, né, você parou de ser pedra, agora você é telhado. E hoje em dia eu já enxergo um discurso mais conciliador do que o discurso de embate, né? O que é que vem mudando de realmente de posicionamento e de pensamento do que você enxergava da política, do que era a política, e agora vivendo o outro lado? Você é chefe de gabinete, você vai está se colocando como pré-candidato a vereador de Salvador. O que é que mudou, né, do Alexandre, antes militante de direita, para o Alexandre hoje em dia chefe de gabinete e pré-candidato? Bom, eu não julgo assim, não digo que mudou, né? O Alexandre mudou. Mas a gente vai amadurecendo, né? E vendo de fato como é a política de dentro da máquina pública. E aprendendo com o dia a dia, com a convivência dentro da máquina pública, vendo, né, os bastidores da política, como é que o jogo anda, como é que as coisas funcionam. E ali dentro você tem que ter habilidade para defender o que você acredita, para manter uma boa relação nos bastidores e também, né, não se misturar com aquilo que você, desde o início, desde lá atrás, julgou e julga errado, né? Com aquelas coisas, as práticas, as velhas práticas, você julga, que você, desde lá atrás, combateu e pela coerência, continuará combatendo, né? Então eu vejo muito por esse lado aí. Maravilha. É isso. Estouramos nosso tempo. Já? Chegou aquela hora. Conversa boa aí. Rafael chega lá Rafael tá ali com o dedinho pra e lá. a gente fingiu que não tava vendo Rafael tá ali ele com o dedinho, falando eu ali, ó. deixei. Conversa boa, você nem pensei. Ele veio aqui, ó. Aí foi por isso que ele veio aqui e falou. Ele veio até aqui pra falar, porque ele Rafael, foi de lá ele não enxerga. ousado, né? Se superou ele hoje. Hoje Daqui tá a pouco ele passando puxa a muito gente bom. pelo pé e Só sai. pouco ele desliga. Acabou. Rapaz. Passou muito Mas é rápido. assim mesmo.
Cara, foi muito bom o papo. Bom demais, muito bom importante. demais. Muito importante pra gente bater esse papo, conhecer, esclarecedor. Sim, Porque o nosso papel aqui é exatamente esse, é ouvir todo mundo. sim, Né? Se a gente vai falar de política, tem que falar de política como um todo. Se a exato. gente vai, né, quer discutir política, a gente tem que conhecer o processo todo. Então, a nossa ideia é exatamente essa. Muito bacana. Você é um garoto jovem, tem tudo aí, tem muita coisa ainda para oferecer para a política. Meus parabéns. Seja muito bem-vindo ao programa. E o programa está aberto para da hora que você quiser e precisar voltar. Isso, Com deixa certeza. suas redes sociais também, Alisson. Pronto. Deixe as suas redes sociais. Agradecer o espaço aqui, Paulo, Ari, Cissa, todos aqui, pessoal aí dos bastidores também. Agradecer a todos aí o espaço e dizer que nós estamos nessa missão. Defender os nossos valores, defender o povo da nossa Salvador. E vamos para uma batalha que com certeza será uma das batalhas mais difíceis que nós enfrentamos aqui enquanto grupo político, né? Que vai ser essa eleição, né, para vereador em Salvador e também as eleições dos interiores do estado da Bahia. A gente viu, né, um crescimento da nossa direita em todo o estado e a gente espera, né, que a população, que os conservadores se unam para que a gente consiga manter essa chama acesa e pavimentar os caminhos para o retorno da direita em 2026. Sigam lá nas redes sociais, Alexandre Moreira BA, né, e também o Bahia Direita, para a gente estar fortalecendo cada vez mais e mostrando que a Bahia e a nossa Salvador tem direita. Perfeito. É isso. Por aqui ficamos. Ari, Cissa. Tchau, até a próxima, Tchau, gente. pessoal. Tchau, tchau.